Olá, pessoal, bom dia a todos, a todas e a todos. Muitíssimo obrigado, professora Nilma, pela brilhante apresentação introdutória, tanto trazendo uma grande reflexão sobre o momento histórico que o mundo vive, em Alagoas não poderia ser diferente, e trazendo uma introdução em relação ao documento de orientações que nós, da equipe do NEMEP, preparamos com muito carinho para conversar com vocês no dia de hoje. Quero transmitir virtualmente o meu abraço de muito carinho e de muita admiração de todos os professores e professoras que fazem a educação de Alagoas, tanto nas suas instâncias públicas, privadas, porque são homens e mulheres, guerreiros e guerreiras, numa batalha diária em garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das nossas juventudes do ensino médio, tá bom? Nós vamos conversar, o nosso escopo, o nosso recorte vai ser a área de linguagens e suas tecnologias. E somente para lembrar, a área de linguagem ela é composta por 4 componentes curriculares, a saber, arte, educação física, língua portuguesa e língua inglesa. É preciso destacar que esses componentes curriculares, eles se articulam em função do seu objeto de estudo, em função do seu objeto de aprofundamento e de reflexão. Então, os 4 componentes têm em comum as práticas de linguagem. E essas práticas de linguagem, a gente ousa dizer que são práticas sociais de linguagem ou práticas socioculturais de linguagem, as práticas artísticas, as práticas corporais e as práticas verbais. Nesse último escopo estão as práticas orais, visual-motora, como a Libras e a escrita, tá bom? Isso é um diferencial em relação ao ensino fundamental. O ensino fundamental ele vai se deter aos conceitos de manifestações linguísticas, manifestações artísticas e manifestações corporais, tá bom? Então, o foco da área de linguagem consiste em buscar permanentemente a consolidação e a ampliação das habilidades de uso e de reflexão sobre as linguagens artísticas, corporais e verbais, tá bom? Os conhecimentos da área de linguagens, eles estão organizados em 5 campos de atuação. Isso é fundamental para qualquer professor de linguagens compreender. É meio que o escopo, o espaço de interação das 3 práticas de linguagem na experiência da vida. Então, nós temos o campo da vida pessoal, o campo de práticas de estudo e de pesquisa, o campo jornalístico, midiático, o campo de atuação na vida pública e o campo artístico literário. Em relação a competências e habilidades, a área de linguagem tem 7 competências, e aí é muito importante a gente destacar que as competências 1, 2, 3 e 7, elas atravessam os 4 componentes curriculares e as outras competências, de alguma forma, priorizam, lançam luz em um determinado componente. A competência 4 traz as línguas. A competência de número 5 traz as práticas corporais, o espaço da educação física. E a competência 6 traz as práticas artísticas, o espaço da arte de todas as suas manifestações, tá bom? Nós temos 7 competências de área, 28 habilidades de área e 54 habilidades de língua portuguesa, tá bom? O nosso exercício de hoje vai ser, como a professora Nilma já apontou, trazer exemplos no campo da priorização a partir de 2 documentos. E o primeiro deles, que eu trago para vocês, é exemplificar essa priorização a partir da BNCC comentada, que é um instrumento muito rico, que foi construído pelo Instituto Reúna, de modo a trazer para nós um detalhamento
em relação à compreensão das competências, das habilidades, trazendo as contribuições de cada componente curricular, destacando os objetivos de aprendizagem e as possibilidades que se apresentam para o currículo de Alagoas. No exercício que a gente vai fazer aqui, eu vou partir do princípio que nós estamos priorizando competências e habilidades dentro da área de linguagens. E eu trouxe aqui para vocês 4 habilidades. Nós temos as habilidades 1 e 2 da competência 1 da área de linguagens, a habilidade 2 da competência 7 e 2 habilidades de língua portuguesa. Vocês devem saber que a Lei 13.415, bem como as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, dão um espaço específico para a língua portuguesa. E a BNCC não podia fazer diferente, ela traz 54 habilidades de língua portuguesa. E aí, no recorte que nós fizemos aqui para vocês, aí é preciso destacar que qualquer exercício de priorização, ele precisa ser constituído coletivamente entre os atores pedagógicos da escola e, a partir de uma avaliação diagnóstica, construir estratégias didático-pedagógicas que possam fazer com que o trabalho aconteça mais efetivamente. Então, nessas 5 competências, nessas 5 habilidades, o critério de priorização que a gente utilizou foi a semelhança, a busca semelhante dessas habilidades para alcançar determinados objetivos de aprendizagem. Então, nós vamos ter, em todas essas 5 habilidades, uma necessidade de compreender e analisar. Esses 2 verbos estão presentes em todas. Compreender e analisar o quê? Os processos de produção, circulação e recepção de discursos. É muito importante destacar que na área de linguagem, tudo é discurso, considerando, inclusive, as práticas corporais e artísticas, porque o conceito de discurso, o conceito de texto na área de linguagem ultrapassa a escrita e a oralidade. Vem para o corpo e vem para as manifestações artísticas também. Então, nesse espaço de priorização que a gente está destacando aqui, eu já disse sobre os processos de produção e circulação de discurso, vamos fazer referência às visões de mundo, os conflitos de interesses, os preconceitos e as ideologias, tudo isso presente nas diferentes mídias. Vamos avaliar o impacto das tecnologias digitais nas práticas de seleção, compreensão e produção desses discursos. Vamos privilegiar os procedimentos de checagem de fato com o escopo das fake news e vamos entender os fenômenos da pós-verdade, compreendendo o mecanismo de disseminação da fake news e o papel que ela tem para mudar os comportamentos e influenciar as atitudes das pessoas. O que eu estou querendo dizer com esse conjunto pequeno de habilidades e de competências que a gente selecionou, que a gente escolheu, é para dizer que são elas que vão fundamentar as práticas pedagógicas que aqui nós estamos exemplificando para vocês. Essas competências e habilidades priorizadas, elas vão serem transformadas para serem adquiridas pelos estudantes em função de um objeto de conhecimento. A BNCC é muito feliz quando ela conceitua objetos de conhecimento como conceitos, procedimentos e conteúdos. Então, qual é o conteúdo que a gente vai estudar aqui nesse exemplo? São as condições de produção, de circulação e de recepção de discursos e atos de linguagem. Tudo que a gente produz, tudo que circula e tudo que a gente recebe são discursos e atos de linguagem, tá? E aí nós definimos 3 objetivos de aprendizagem. Analisar esses contextos de produção, de circulação e de recepção dessas práticas de linguagem, analisar os textos de discursos no campo jornalístico-midiático e utilizar procedimentos de checagem de informação. Vocês sabem
que na experiência de pandemia que a gente está vivendo, é muito legítimo checar os procedimentos de informação que são vinculados na mídia jornalística. E, para isso, a gente precisa compreender os processos de produção e de circulação dessas informações, tá? E aí, nós precisamos chegar naquilo que é legítimo de Alagoas, que são os laboratórios de aprendizagem. E aí eu escolhi aqui para vocês o laboratório de comunicação. E a nossa proposta é trazer roteiros de estudos quinzenais com 4 atividades, mas que elas tragam o conceito e a operacionalização da interdisciplinaridade para os componentes da área de linguagem. Nada mais legítimo do que fortalecer a interdisciplinaridade, tal como está posto na BNCC. Nessa tela, gente, nós temos 4 atividades. Eu fiz um desdobramento daquelas habilidades. Eu olhei para as habilidades e eu pergunto à habilidade, habilidade, o que é que eu posso fazer na minha aula? O que é que eu posso propor de atividade para que vocês sejam conquistadas pelos nossos estudantes? Para que os estudantes possam efetivamente adquiri-las, dominá-las, consolidá-las. E aí, nós pensamos em 4 atividades. A primeira atividade, gente, é uma visita ao site do G1 Fato ou Fake. E a ideia é fazer com que os nossos estudantes pesquisem fake news, tá? E aí tem inúmeras fake news, eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Tem aí, no exemplo do Correio Brasiliense, e aí é um texto em inglês que diz: correndo com máscara facial. Os médicos agora advertem para não usar máscara durante o exercício, tá? E a chamada da reportagem diz: pulmão de corredora entra em colapso durante exercício com máscara facial. E acrescenta: 2 meninos morrem na China enquanto usavam máscaras em aula de ginástica. Essa é o discurso, né, que estava circulando num determinado período nas redes sociais. E aí, a nossa intencionalidade é fazer com que os estudantes desenvolvam procedimentos de checagem, que são extremamente importantes para que eles possam ser capazes de identificar que isso é uma fake news. E que procedimentos de checagem são esses? Verificar o veículo da informação, a fonte, a data, o local, a autoria, o URL, a formatação. Em geral, muitas vezes vem com erro de língua portuguesa, tá? E aí, a partir desses procedimentos de checagem, o que vem à tona na reportagem seguinte: é falso. Fazer exercício de máscara facial não oferece riscos à saúde. E aí nós temos com muita clareza, gente, 2 componentes curriculares da área de linguagens. Língua portuguesa, tá? Nitidamente, e língua inglesa, porque o início do vídeo é com texto em língua inglesa, tá? Na atividade 2, a gente propõe que os estudantes assistam esse vídeo, né, que traz essa fake news, é um vídeo em língua inglesa, e eles deveriam fazer a tradução utilizando o Google Tradutor, tá? Então, tem aí na telinha de vocês o texto em inglês e ao lado o texto em língua portuguesa. Por que o Google Tradutor? Porque na priorização que eu fiz na tela anterior, eu estou falando da competência 7, e a competência 7 é a competência que vai abordar as tecnologias digitais da informação e comunicação, e com isso os ambientes digitais, tá? Na atividade 3, a ideia é que os estudantes eles possam fazer uma caminhada diária com máscara, tá? Incorporar na rotina dele fazer caminhada usando máscara e postar, pessoal, nos grupos de WhatsApp da família, mensagens sobre os benefícios da caminhada para a saúde. E aí a gente vai ver uma mudança muito significativa, porque, primeiro, o estudante identifica que aquilo era uma fake news. Segundo, ele incorpora no seu repertório o uso da máscara, porque ele já compreendeu que é fake news. E terceiro, ele divulga informações no grupo de WhatsApp da família, apontando os benefícios da caminhada e que não faz mal nenhum fazê-la utilizando máscara. Então, nós temos aí nitidamente processos de produção
circulação e recepção de discursos, que é o contexto da priorização que a gente escolheu. E na atividade 4, a gente tem elaborar 2 cards no Canva, explicando os procedimentos de checagem de fake news em língua inglesa e língua portuguesa. E aí nós temos 2 cards, né? Um em língua portuguesa e outro em língua inglesa, e aí a gente vê língua portuguesa, língua inglesa e vê arte, né? Na atividade anterior a gente viu muito educação física, e isso daqui é o exemplo de um roteiro de estudo quinzenal que vai destacar a interdisciplinaridade na área de linguagens e, sobretudo, no laboratório de comunicação, tá bom? No exemplo seguinte que eu trago para vocês, e aí eu já abandono a BNCC comentada, que foi do exemplo anterior, e trago para vocês a coletânea A Escola em Tempos de Pandemia, que foi muito feliz a construção com o Instituto Sonho Grande. E aí, nessa coletânea, gente, ela é incrível porque ela traz projetos pedagógicos categorizados progressivamente dentro das séries do ensino médio, tá? E aí o exemplo que eu trago para vocês é o corpo suporta o mundo, do gênero relato, a poética dos podcasts e lambes, a linguagem em diferentes suportes. Aqui na priorização, vocês estão vendo aí na tela, um conjunto de habilidades. Eu não vou lê-las, mas eu preciso dizer que todas elas versam sobre o funcionamento, atenção, todas elas versam sobre o funcionamento das linguagens na produção de discursos em diversas semioses. O pessoal da língua das letras vai entender que as semioses são esses espaços que viabilizam a produção dos discursos, que eles aparecem. Então, são as experiências visuais, verbais, sonoras e gestuais. Então, a priorização nesse nosso exemplo é mostrar para vocês o funcionamento das 3 práticas de linguagens artísticas, corporais e verbais na produção de discursos, tá? O objetivo de aprendizagem, 3. Utilizar linguagens diversas para expressar experiências individuais, compreender o gênero relato nas modalidades oral e escrita e refletir sobre a expressão e a expansão da voz. O objeto de conhecimento, ou seja, o conteúdo, é o gênero relato de experiência. E a gente percebe um cuidado dos autores de colocar o relato de experiência não apenas na perspectiva da produção do texto escrito, mas, sobretudo, garantir que o relato de experiência venha pelo corpo, para garantir as práticas corporais, venha pela escrita, para garantir o espaço das línguas e as práticas verbais, mas que venha para o cenário das manifestações artísticas, para garantir as práticas artísticas. E aí eu também proponho um laboratório de comunicação, um roteiro de estudo com 4 produtos finais. E aí eu estou chamando produtos finais porque tem uma série de etapas para que cada produto desse seja consolidado. Então eu tenho, na atividade 1, a percussão corporal. Tem uma imagenzinha aí que vocês estão vendo, a ideia da percussão corporal é produzir sons por intermédio do corpo, utilizando objetos, é produzir discurso através da provocação dos elementos do corpo que nós temos, tá? Então, a percussão corporal, ela é a produção de sons a partir da utilização das partes do nosso corpo. Sinfonia, sapatear, a voz, por exemplo. E a ideia é que essa sinfonia rítmica produza os discursos. Na atividade 2, a gente tem um podcast. O podcast é como se fosse um programa de rádio, né? Um programa que é gravado e ele tem temáticas específicas que a gente pode resgatar. Então, são programas de áudio, tá?
em que o ouvinte, gente, ele vai acionar quando ele quiser. A gente tem no G1, por exemplo, tem vários aplicativos da Globo, que o Globoplay, por exemplo, que tem vários podcasts. E a ideia, a principal vantagem do podcast é a possibilidade da gente criar e consumir conteúdos nas mais variadas temáticas. Então, a gente pode ter podcasts de diversas naturezas, e aí a gente tem na imagenzinha o podcast, o assunto, tá bom? A terceira atividade é a produção do stencil. O stencil, pessoal, é uma técnica usada para aplicar desenhos ou mesmo ilustrações por intermédio de um molde, tá? De um molde vazado, que pode ser de papelão, ou mesmo feito através daquelas folhas de raio-x, tá? E a ideia é fazer um desenho, colocar o spray ou qualquer outro tipo de tinta, e esse desenho vai ser projetado a partir de um molde. E a atividade 4 é a produção de um lambe-lambe. Eu acho perfeito a ideia do lambe-lambe, e ele é uma vertente da arte de rua, tá, gente? Que a ideia é produzir cartazes numa perspectiva de intervenção urbana. E aí os estudantes poderiam fazer intervenções nos muros do bairro que ele reside, ou mesmo em pequenos cartazes, como vocês veem aí na imagem, tá bom? Então, essa foi o recorte de priorização que a gente trouxe para vocês sobre duas perspectivas, da BNCC comentada e da escola em tempos de pandemia. Quero muitíssimo agradecer a oportunidade, um grande abraço a todos e a todas. Nos veremos